Então vamos lá? Bom, temos aí notícias muito relevantes para todos os investidores do mercado de criptomoedas, né? O Comitê de Basileia, precisa explicar primeiro, é o comitê que define as normas que os bancos do mundo seguem, né? Ele acaba definindo, inclusive, as normas pelos bancos centrais, de certa forma, porque é ali onde a gente entende como é que um banco vai operar. Não à toa, né? O principal índice de segurança que a gente utiliza quando vai falar de segurança bancária é o tal do índice de Basileia. Então, assim, são os papas, é basicamente o papa, né? O que representa o Papa para a Igreja Católica, que aponta o rumo ali, representa o Comitê de Basileia para os bancos. E pela primeira vez na história, eles começaram a conversar um pouquinho sobre Bitcoin e criptomoedas. Eles tinham tido uma política anterior muito pesada e agora deu uma suavizada no negócio que pode mudar completamente a vida aí do investidor de Bitcoin ou de criptomoeda de modo geral. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz vai deixar aquele like na confiança. E se você não é um sardinha raiz ainda, cara, caiu nesse vídeo aleatório, dá uma segurada na sua mão, por quê? Porque você não sabe se o vídeo vai ser bom ou não, não precisa deixar o like. Se o vídeo for bom e só se você pensa e considera deixar seu like ou se inscrever no canal. Então o que acontece? Desde 2008, quando a gente teve o problema do subprime, né? Se você nunca entende esse termo, ou não sabe o que é isso, né? Foi uma das maiores crises do mercado financeiro, você pode assistir o filme A Grande Aposta. Já assistiu, Vandinho? Já. Filme maravilhoso e que dá pra entender o que é o subprime, a crise. Explica muito bem, porque lá eles explicam como é que o subprime virou essa crise tão grande que a gente conheceu em 2008. No Brasil, ela foi até suave, mas nos Estados Unidos e no sistema financeiro mundial foi uma crise muito violenta. Isso porque os bancos estavam ali muito alavancados, né? Eles estavam dando empréstimos para as pessoas comprarem casas ali com base em absolutamente nada. Tinha gente comprando 4, 5, 6, 7, 8 casas nos Estados Unidos ali e isso quase quebrou, tá? Os Estados Unidos, quase quebra o sistema financeiro mundial. Então, a partir de 2008, as regras dos bancos ficaram muito mais rígidas e o Comitê de Basileia tem avaliado ali, cara, coisas muito complicadas, critérios assim, ó, vocês não podem fazer isso, não pode fazer isso. Colocou a coleirinha no banco ali e falou assim, ó, vem cá, você não corre não que é pior, tá? Então, fez uma organização toda ali para que os bancos não corressem mais. E aí, na época que eles foram definir, então, sobre como que os bancos poderiam utilizar criptomoedas, cara, a regra era horrível. O que eles colocaram? Os planos originais do Comitê de Basileia, pela primeira vez que eles foram regular a respeito de criptomoedas. Se você tiver $100 em Bitcoin em empréstimos ou qualquer coisa desse tipo, você precisa ter $100 em capital também. O banco, para operar, cara, com criptomoedas ali, ele ia precisar ter a mesma quantidade de dinheiro parada. Que banco que ia fazer isso, né? Se você quisesse oferecer empréstimo, dar como garantia qualquer coisa, você teria que ter o mesmo valor. Então, assim, era praticamente inutilizar 50% do seu capital. Na época que eles lançaram isso, os bancos todos falaram, olha, vocês estão sendo extremamente conservadores e tal, não faz sentido. Por quê? Porque os bancos estão interessados, né, na brincadeirinha. Os bancos têm um interesse sério aqui em criptomoedas e têm apresentado cada vez mais investidores institucionais. E não em criptomoeda que a gente fala, só Bitcoin, não. Os caras têm interesse em talvez criar criptomoedas próprias ou talvez começar a transformar, né, a carteira dos clientes deles de alguma maneira. Então, assim, criar os próprios fundos de investimento nisso. Cara, banco, onde tem dinheiro, eles querem estar e criptomoeda se tornou um grande mercado, né? Não é porque eles são bonzinhos que eles querem fazer isso, né? Não é porque eles acham, vou ajudar a população a desregular o mercado, vou ajudar a população a fugir do governo. Não é isso, os caras simplesmente querem dinheiro. E aí eles definiram, então, as regras bem mais leves agora, que se aplicam às criptos ali. Então, se o banco tiver um derivativo equivalente, por exemplo, a um fundo de índice, alguma coisa, ele consegue se alavancar bem mais, então ficou muito mais flexível. E com isso, o limite novo do Comitê de Basileia, para dentro de limites saudáveis ali, seria que um banco pode ter até 1% do capital dele ali em cripto, né? Então, você pensa assim, nossa, Raul, mas 1%? Cara, 1% do JP Morgan, por exemplo, ou 1% desses bancos mais tradicionais, a gente está falando de muitos, mas muitos bilhões no mercado, né? Então, a tendência agora é que, como esses bancos brigaram por isso de alguma maneira, eles queriam essa medida de alguma maneira, acender um alerta aqui. Por que esses caras estão interessados nisso, né? Eles nunca manifestaram esse interesse antes. Raras vezes, inclusive, os bancos se posicionaram a favor de criptomoeda em alguma questão, né? Muitas vezes eles falavam mal, aí depois o JP Morgan Chase mudou e colocou uma coisa ali, começou a interessar pelo assunto, depois os investidores institucionais foram entrando de pouquinho, agora a gente está vendo esses caras brigando por uma regulação pró-criptomoeda
criptomoeda aqui, que é um fator muito interessante. Então, o que esse novo limite representa, né? A primeira coisa é que ele se aplica ao total de ativos digitais classificados como de alto risco, então qualquer coisa, NFT, sei que lá, tudo isso aqui entra em ativos de alto risco. E uma plataforma de empréstimos ali, se ela tiver, por exemplo, 0,6% em stablecoins algoritmas e 0,5% em Bitcoin, por exemplo, ele teria violado o limite ali, porque ultrapassou esses 1% que ele pode ter nessa reserva. Isso aqui é, de certa forma, muito complicado para o banco tocar a operação no dia a dia, porque você tem que imaginar que, como a oscilação do Bitcoin é muito forte, a oscilação das criptomoedas no geral é muito forte, fora as stablecoins, né? Ele teria que ficar ali se regulando para não ultrapassar 1%, por exemplo, nessas garantias ali. Se baixar de preço de uma vez, por exemplo, ele pode ter muito menos do que ele deveria ter. Se subir demais de preço, ele poderia ultrapassar essa média da garantia dele ali de alguma maneira, né? Então os bancos vão ter que tomar cuidado com isso, vão ter que fazer uma gestão. É muito bom a gente entender como eles vão fazer. E o que significa isso para o investidor de modo geral? Se você tem Bitcoin e, assim, você acredita no Bitcoin, acredita numa adoção maior do Bitcoin, independente do momento que a gente está vendo agora, Raul, nossa, o Bitcoin ali teve uma desvalorização muito profunda, a gente até falou sobre isso, né? A gente está falando só nos últimos 12 meses de uma desvalorização, Vandinho, de 60,04%. É nabo. Quando você olha para esses números do Bitcoin, a gente está num momento nada animador e as pessoas são muito passionais com isso. Ai, meu Deus, o Bitcoin é pirâmide, acabou. E é importante você entender algumas coisas com relação a isso, né? Você já viu o JP Morgan Chase, né, brigando, ou o Comitê de Basileia, né, que regula os bancos, regulando a respeito de avestruz massa? Já ouviu falar alguma vez na sua vida disso? Dele falando de Telex Free? Claro que não, né, gente? Isso aqui mostra para você que Bitcoin é um assunto sério, para você que não entendia ainda, ou não estava disposto a entender. Quando a gente está falando das grandes instituições do mundo conversando sobre o Bitcoin, é porque de fato eles entendem que isso aqui tem uma aplicabilidade e tem um uso. Não sei se o mesmo uso que a gente imagina, porque é óbvio, o governo não tem interesse nenhum em uma moeda existir da maneira como o Bitcoin existe, né? Que permite trocas voluntárias sem ter um jeito do governo, por exemplo, regular isso de algum jeito ou cobrar um imposto aqui de algum jeito. Porque se a gente tem os Bitcoins ali, a gente tem o Pix, né? Só que um Pix de um para o outro sem pagar imposto, sem o governo saber quanto transacionou. Tudo que é feito dentro de um banco é o governo está vigiando ali. Então, quando a gente tem essa coisa livre aqui, eu quero saber como é que o governo pensa em regular isso. Eu não consegui entender muito bem para onde eles estão indo. Tem um monte de teoria conspiratória falando, os bancos mundiais que provocaram essa queda estão comprando um monte de moeda e vendendo no mercado. Não acredito nessa teoria. Tem um monte de gente que diz que eles vão regular por meio dos aplicativos disponíveis, né? Porque a maioria dos usuários não tem nível de conhecimento suficiente. Então, se você bloqueia ali alguns aplicativos dentro da loja, só permite aqueles com alguns registros, funcionaria. Acabaria dando certo. Então, existem diversas possibilidades aqui que o governo pode tentar regular o Bitcoin de alguma forma, ao menos para a maioria da população. Não significa que vai regular total, porque mesmo com dinheiro físico que o governo imprime e tudo, ele não conseguiu regular, né? O pessoal ainda consegue cometer crime usando sistemas dentro do Pix. Hoje em dia os caras vão ali, criam uma conta no seu nome em algum lugar, já aconteceu comigo, no Banco do Brasil. O cara criou uma conta no meu nome, foi lá, gastou um monte no cartão de crédito. Cara, eu tentei falar com o Banco do Brasil, foi um rolo. Eu ia logar na minha conta, eu não tinha como logar, porque não era minha, na verdade. Então, assim, uma bagunça, o cara usa seu nome para cometer golpes ou fazer qualquer coisa. No meu caso, giraram a conta, emitiram um cartão de crédito, gastaram e deixaram lá o valor aleatório. Tive que entrar em contato com o Banco do Brasil, foi um rolo danado. Inclusive, os caras foram super solícitos e resolveram para mim. Descobri pelo negócio do Serasa, fui brincar aqui com os meninos para ver o score, fui ver, tava com o nome sujo. Foi exatamente isso, lembra? A gente está vendo agora essa adoção muito mais massiva aqui dessas instituições. Eu olho isso como um ponto muito positivo. Me parece que o Bitcoin está chegando em lugares que ele nunca tinha chegado, chegando em assuntos que ele nunca tinha chegado. Eu, como sou entusiasta, né, dessa nova economia, eu sou entusiasta disso que o Bitcoin representa. Cara, para mim, fiquei imensamente feliz com a notícia. Dá para ver que o que esses caras falam a respeito de Bitcoin não é o que eles estão fazendo, né? Ninguém fala, nenhuma dessas instituições fala publicamente, abertamente sobre defender o Bitcoin ou sobre a importância do Bitcoin. Inclusive, vários diretores das empresas que exigiram essa mudança e já se pronunciaram contra Bitcoin publicamente, e aí estão exigindo, eu sou contra Bitcoin para vocês. Para mim, eu acho legal. Então, um bom indício aqui pra gente, e não para você, né, que acredita que vai comprar um Bitcoin e vai ficar rico do dia pra noite. Se é esse o seu cenário, nada a ver. Agora, se você acredita que o Bitcoin pode ser cada vez mais adotado, se você acredita que o Bitcoin pode promover uma economia mais livre, se você acredita nesse tipo de coisa, para você é um ponto positivo aí, né? Para você também que compra com base em especulação, querendo
querendo achar que um Bitcoin vai valer 10 milhões daqui a pouco, você vai ficar rico, também, né? Pelo menos você tá um passo mais perto do seu delírio fantasioso, tá bom? E o negócio é o seguinte, dentro de toda essa mudança na economia que a gente tá agora, dentro de todo esse cenário, eu fiz uma live uns dias atrás pra vocês, vou até deixar o link aqui, eu deixei salva, né? E, cara, vocês gostaram muito. Então, nos dias 19 e 20 de julho, eu decidi que eu vou fazer uma nova live pros meus alunos. Se você for aluno da UVP, você também pode entrar, mas não é fechada, é uma live aqui que a gente vai fazer com quem quiser participar desse assunto, com quem quiser discutir um pouco mais profundamente sobre isso, pra gente fazer uma coisa que realmente vai ser legal. Então, um beijão pra vocês, espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos. Minha opinião, se vai valorizar ou não, cara, na minha opinião, isso aqui é um ponto muito a favor do Bitcoin. Muito a favor. É como se o Papa tivesse falado, agora tá batizado. É isso, gente, desculpa, eu sou católico, tá? Não tô ofendendo o Papa, tá? Será que ficou ofensivo, Vanil? Não. É porque eu nunca sei. Quando a gente mexe com religião, tudo ofende as pessoas. Eu não tô ofendendo o Papa de forma alguma, é só porque realmente é uma instituição muito importante pros bancos. Beijão pra vocês, até o próximo vídeo.